Setembro 14, Isaías 15, verso 1 a 18, verso 7. Recebi essa mensagem acerca de Moabe. Em uma só noite, a cidade de Ar será arrasada e a cidade de Kir destruída. Seu povo irá ao templo em Dibon para lamentar, aos lugares de culto nos montes para chorar. Chorarão pelo destino de Nebo e Medeba. Rasparão a cabeça e cortarão a barba. Vestirão panos de saco e vagarão pelas ruas. De todas as casas e praças públicas verão gemidos de lamento. Os habitantes de Esbom e Eliale clamarão. Suas vozes serão ouvidos até Jaaz. Os guerreiros mais valentes de Moabe gritarão de terror. Indefesos tremerão de medo. Meu coração chora por Moabe. Seus habitantes fogem para Zoar e para Eglat-Selísia. Sobem chorando pelo caminho de Luite. Seus clamores de angústia são ouvidos por toda a estrada de Oronaim. Até as águas de Ninrim secaram. A vegetação às suas margens murchou. As plantas morreram. Todo verde desapareceu. O povo reúne seus bens e os carrega para o outro lado do riacho dos salgueiros. Um clamor de angústia ecoa pela terra de Moabe, de uma extremidade à outra, de Eglaim até Beer-Elim. O riacho perto de Dibon está vermelho de sangue, mas ainda não terminei de castigar Dibon. Leões caçarão os sobreviventes, tanto os que tentaram fugir como os que ficarem para trás. Enviem cordeiros desde Selá como tributo ao governante da terra. Envie-nos pelo deserto, para o monte da bela Sião. As mulheres de Moabe foram abandonadas como aves, sem ninho, nas partes rasas do rio Arnon. Ajudem-nos, elas clamam. Defendam-nos como uma sombra ao meio-dia. Protejam os fugitivos. Não nos traiam agora que escapamos. Deixem que o povo de Moabe more com vocês. Escondam nossos refugiados do inimigo, até que passe o terror. Quando a opressão e a destruição tiverem terminado, quando os invasores inimigos tiverem partido, Deus estabelecerá como rei um dos seus descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade, julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo. Ouvimos falar da arrogante Moabe, de seu orgulho, sua altivez e sua fúria, mas toda essa soberba desapareceu. Toda a terra de Moabe chora. Sim, todos em Moabe lamentam ao lembrar dos bolos de passas de Kir Arizete. Não resta um sequer. As plantações de Esbom estão abandonadas, os vinhedos de Sibma desertos. Os governantes das nações derrubaram Moabe, essa bela videira. Seus ramos se estendiam para o norte, até a cidade de Jazar, e se espalhavam para o leste, até o deserto. Seus brotos se estendiam tão longe para o oeste que atravessavam o Mar Morto. Por isso, agora choro para Jazar e pelos vinhedos de Sibma. Minhas lágrimas correrão por Esbom e por Eliale. Não há mais gritos de alegria por seus frutos de verão e suas colheitas. Encerrou-se a alegria, acabou-se a celebração pela colheita. Já não haverá cânticos nos vinhedos, nem gritos de exultação. Ninguém pisará as uvas nos tanques de prensar. Acabei com toda a alegria de suas colheitas. O clamor de meu coração por Moabe é como o lamento de uma harpa. Estou cheio de angústia por Kir Arizete. O povo de Moabe adorará em seus santuários idólatras, mas de nada lhe adiantará. Clamarão aos deuses em seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. O Senhor já havia anunciado essas coisas sobre Moabe no passado. Agora, porém, o Senhor diz: dentro de 3 anos, contando cada dia, a glória de Moabe chegará ao fim. De sua grande população, restarão uns poucos sobreviventes. Recebi essa mensagem acerca de Damasco. Vejam, a cidade de Damasco desaparecerá. Ela se tornará um monte de ruínas. As cidades de Aroer ficarão desertas. Rebanhos pastarão nas ruas e ali se deitarão, sem que ninguém os espante. As cidades fortificadas de Israel também serão destruídas.
e acabará o poder do reino de Damasco. Tudo o que restar da Síria terá o mesmo destino da glória de Israel, declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Israel perderá seu brilho, seu corpo robusto definhará, a terra toda parecerá um campo de cereais. Depois que os ceifeiros colheram as espigas, ficará desolada, como os campos no vale de Refaim depois da colheita. Restarão apenas uns poucos de seu povo, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida. Apenas 2 ou 3 restam nos galhos mais altos, 4 ou 5 aqui e ali em seus ramos, declara o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, enfim, as pessoas olharão para seu Criador e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não buscaram mais a ajuda de seus ídolos, nem adorarão aquilo que suas próprias mãos fizeram. Já não se curvarão para seus postes de Azerá, nem adorarão os santuários idólatras que construíram. Suas maiores cidades ficarão como um bosque desabitado, como a terra que os heveus e os amorreus abandonaram. Quando os israelitas vieram para cá, tanto tempo atrás, tudo ficará desolado, pois você se afastou do Deus que o salva, se esqueceu da rocha que o protege. Por isso, pode até plantar as melhores videiras e importar as mudas mais claras. Pode ser que elas brotem no dia em que as puser na terra. Pode ser que floresçam na manhã em que as plantar, mas você jamais colherá delas uma uva sequer. Sua colheita será apenas tristeza e dor contínua. Ouça, as tropas de muitas nações rugem, como ruge o mar. Escute o estrondo dos exércitos que avançam como ondas estrondosas. Embora rujam como rebentação na praia, Deus os colocará e eles fugirão, como palha dispersada pelo vento, como folhas num redemoinho antes da tempestade. Ao cair da tarde, Israel espera, cheio de pavor, mas, ao amanhecer, seus inimigos estão mortos. Este é o castigo merecido dos que não saqueiam, o fim apropriado para os que nos destroem. Que aflição espera você, Etiópia, terra de velas tremulentes, junto à nascente do Nilo, que envia embaixadores pelo rio, em rápidas embarcações. Vão, velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte minha bandeira de guerra. Ouçam quando eu soar a trombeta, pois o Senhor me disse, do lugar onde habito, observarei quieto, como sob o calor no dia de verão, como se forma o orvalho da manhã durante a colheita, antes de começarem a atacar, enquanto seus planos amadurecem como uvas. O Senhor cortará seus brotos com a podadeira, removerá os ramos que se espalharam e os lançará fora. Seu exército poderoso será deixado morto nos campos, para os abutres dos montes e para os animais selvagens. Abutres despedaçarão os cadáveres no verão, e animais selvagens roerão os ossos do inverno. Naquele tempo, o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, desse povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição. Levarão presentes ao Monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Gálatas 1, versos 1 a 24. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda glória a Deus, para todo sempre. Amém. Admiro-me
que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que não lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a Igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhe escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Galícia, às igrejas em Cristo que estão na Judéia, ainda que não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Salmo 58, versos 1 a 11, ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia: não destruas. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda parte. Os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas, para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões, que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos, que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos esquenta uma panela. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá: de fato, há recompensa para o justo. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Provérbios 23, verso 12. Dedique-se à instrução. Ouça atentamente as palavras de conhecimento.